Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais novo episódio do podcast Política Real, em conjunto com o Portal IG. Hoje eu recebo o secretário mais jovem do Estado e o secretário mais jovem da história da agricultura. O secretário da Agricultura, Guilherme. Secretário. Tudo bem, Wilson? Cara, obrigado por ter vindo. É uma honra estar aqui. Pô, muito feliz, viu? Muito feliz. Primeiro, por ser um cara jovem. Eu já fui jovem também, né? Eu digo que a dificuldade de ser jovem no executivo, eu não sei se na iniciativa privada é assim, porque eu fiquei muito pouco tempo na iniciativa privada. A minha carreira, mesmo não sendo uma carreira... nunca fiz, como que se diz, o concurso. Sempre fui comissionado e fui crescendo através das minhas habilidades e as oportunidades que apareceram. Quando eu tinha 30 anos, eu era um garoto de 30 anos. Aí, agora com 50, eu sou já velho. Eu falei assim, porra, qual o momento que eu vou poder ter oportunidade no governo, né? Se eu ficasse esperando os outros, porque assim, pô, é jovem. É jovem. Aí 35. Pô, é jovem. É 40. Pô, é jovem. Aí fez 50. Eu falei, pô, já tem 50. Eu falei, pô, vocês têm que se entender aí, né? Alguma hora eu tenho que crescer. Eu tô brincando, mas eu tenho uma satisfação, porque eu acho que a gestão pública tem pessoas, até por conta de concursos, pessoas muito mais experientes e com muito mais idades do que na iniciativa privada. E quando vem alguém jovem, dá para oxigenar, né? Dá para fazer a experiência da juventude, a vontade. O cara que é mais experiente, muitas vezes até um pouco mais acomodado, porque já viu de tudo na vida e acha que muitas das coisas não dão certo porque não deram certo no governo passado, Covas, governo Serra, o governo Geraldo Alckmin. E isso é bom para o Estado e é bom para a gestão pública, que dá uma oxigenada, e você é isso, você é esse exemplo aí. Veio de Presidente Prudente, né? Presidente Prudente. Seus pais moram lá? Moram lá. Estão vivos? Toda lá? a família, Toda vivos. a família? Os pais vivos, graças a Deus. Você casou o ano passado, é isso? Foi o pedido... Eu tentei entender direito a sua história no Instagram, sabe? Eu vi casou, mas eu não achei a festa. O pedido foi oficializado, mas a festa de casamento vai ser esse ano. Vai ser esse ano. Já estamos cuidando dos Ela preparativos. Ela é daqui? Ela é de Catalão, Goiás, mas estudou medicina em Presidente Prudente, e a gente se conheceu nesse período que ela estava fazendo a faculdade de medicina lá na minha cidade. Você é empreendedor, não? Como que é o nome que você disse? Produtor rural. Produtor rural. Para um cara que é da capital igual eu, que conhece galinha indo na fazendinha aqui na 23 de maio ou na fazendinha em Cotia. O empreendedor rural, como que é? Empreendedor não. Produtor rural. Produtor rural. É o cara só que mexe com a terra, ou é também o cara que cria boi, vaca, é tudo? Abrange tudo. Lavoura, pecuária. É uma integração de atividades que contemplam o agronegócio. Então, hoje o estado de São Paulo é o estado com maior valor bruto de produção por hectare. É o estado com a maior cultura também, diversificação de culturas. É um estado exemplo, a gente usa só 3% do território brasileiro e a gente representa quase 21% do PIB do agro nacional. Então, é um estado que tem quase 430 mil produtores rurais. São quase 500 mil de produtores. E você é um produtor rural. Exato. Até virar secretário é um caminho diferente, né? Lógico, você tem um nicho próprio, né? Nós temos o Ministério da Agricultura, tem Secretaria da Agricultura, nos municípios, Secretaria de Meio Ambiente, que aqui em São Paulo pode... Até tem um pouco de relação ali na Zona Sul, que tem alguns produtores rurais, mas no interior a Secretaria de Meio Ambiente deve ter um pouco mais de agro do que meio ambiente. Perfeito. É um caminho diferente. Você fez faculdade do quê? Sou administrador, sou pós-graduado em administração pública. Eu comecei minha carreira na iniciativa privada com um restaurante por quilo, né? A minha família Piai, minha tia Sônia e minha mãe começaram uma rede de restaurantes por quilo, chama SIC Grill. Prudente? Prudente. E perto da UNOeste, que é a principal faculdade, Universidade Presidente Prudente, não tinha nenhum restaurante por quilo. Não é espera do ex-prefeito Agripino? Exatamente, dele mesmo. Eu tenho uma história política muito grande com o Agripino. Tem? Tenho. Nossa. E aí a gente achou um ponto muito bom perto da universidade, e aí eu tinha 18 anos. Foi o meu primeiro negócio, com 18 anos de idade, eu tinha acabado de terminar o terceiro colegial, fiz uma sociedade com a minha tia Sônia, e a gente montou lá o SIC Grill do Bom Giovanni.
E ali foi meu primeiro empreendimento. Aí depois disso eu vendi a minha parte para minha tia, ela quis comprar. Aí comprei uma área em Regente Feijó, perto da cidade, fiz um loteamento, aí comecei forte nesse ramo de construção e incorporação. Só que como minha família filisola, meu avô, meu pai, meus tios vêm do agronegócio, eu sempre... Tem alguma coisa a ver com o negócio de balança? Na Itália, parece que meu avô Giuseppe Mário Leônidas era parente deles. Acho que aqui no Brasil separou. A minha família ficou com 2 Zs e a filisola das balanças entendi. com um Z só. E hoje eu... Então, assim, o meu principal ramo de atuação na iniciativa privada foi sempre participar da gestão das propriedades do meu pai. Meu pai confia muito em mim, sempre me deu muita autonomia. Graças a Deus eu ajudei muito a crescer os negócios dele. E no ramo de incorporação e construção. E a política entrou no teu sangue como? Eu vou dar um exemplo. Eu fui presidente de Grêmio, fui presidente de juventude de partido, fui presidente... feito acadêmico, sou metido no conselho do clube, tudo que tem política, até síndico de prédio já fui. Como que a política entrou na tua veia? Eu, desde garoto, muito novinho mesmo, eu amava política. Então, assistia os debates presidenciais, meus amigos iam no shopping, eu ficava em casa para ver debate. Eu lembro as músicas das campanhas para presidente até hoje. E aí teve um concurso para ser deputado estadual mirim, onde você apresentava um projeto de lei. E eu participei desse concurso. Meu projeto foi aprovado, eu vim aqui para São Paulo, passei um dia na Assembleia. E aí, com isso, eu participava muito das campanhas, inclusive do Agripino. Então, eu ia no Siqueguiro do Centro, que foi o primeiro da família. Terminava de almoçar, pegava o santinho do Agripino, colocava na mochila, vazava pro calçadão e, pedia voto. Aí depois comecei a falar nos comícios do Agripino. Falava com 12 anos para 3, 4, 5 mil pessoas. Eu tenho as fotos aqui. Ele sempre deixava eu falar antes dele. Então, tá no sangue, assim. Eu tenho esse espírito público. O Agripino foi do DEM? É do DEM, né? O Agripino foi do PTB. PTB. Isso. 14. Ele já fez e fará de novo. Rapaz, o Agripino foi um grande empreendedor, né? Ele que construiu o HR, que hoje é um dos maiores hospitais estaduais do Brasil, com capital próprio, fez a Unoeste. Então, ele foi um grande empreendedor e ele transformou muito a cidade de Presidente Prudente. E aí, depois disso, com 18 anos, eu estava fazendo administração na PUC, na Gávea, ali no Rio de Janeiro. Aí o Tupã, que era o candidato apoiado por ele, me ligou e falou: vem ser candidato a vereador aqui com a gente, eu lembro de você garoto, eu te filiei no PTB com 12 anos. Rapaz, eu larguei tudo. Larguei a faculdade, voltei para Prudente. Cheguei lá muito novo, eu não tinha nem carteira de motorista, fazia campanha a pé. Não gastei quase nada, fiz 800 votos. Fiquei de primeiro suplente para vereador. Caramba. E a família? Como que a família fica nisso? Porque é isso, você falou, teu pai tem uma confiança. E, né, eu perdi meu pai, mas o pai, muitas vezes, principalmente gerações de pais empreendedores, acaba vendo o filho como um possível sucessor, né? Sim. Por mais que você olhe as empresas ou tenha ainda contato, goste, você acaba ficando distante, né? Não dá para falar que você está cuidando das empresas da família, sendo secretário da Agricultura. Não. De repente, vereador na cidade, você conseguiria, sim, né? Mas não secretário da Agricultura. Como que o teu pai ou tua família viu essa sua vontade de vir para a gestão pública? Então, eu sou o primeiro da família que despertou esse espírito público. O meu tio-avô, Florivaldo Leal, padrinho do meu pai, irmão da minha avó Flora Leal Filizola, foi prefeito em Prudente e mataram ele. Deram uma machadada na cabeça dele, perto da rampa da prefeitura. Foi quando era candidato? Quando prefeito. Prefeito eleito. Caramba. Parou a cidade, teve vigília, veio um médico de fora, os carros pararam no aeroporto com os faróis para iluminar a pista de avião. E foi um grande gestor. Aí depois disso, toda a família se traumatizou. Ninguém queria saber nem ouvir falar de política. Qual que era o nome dele? Desculpa. Florivaldo Leal. A estátua hoje na frente da prefeitura é dele. Ele era um visionário. E aí eu fui o primeiro que acendeu esse espírito público muito forte, mas quando meu pai e minha mãe vê assim, meu brilho no olhar, o amor que eu tenho, que eu faço realmente com paixão, eles me apoiam assim incondicionalmente. Graças a Deus a família compra a briga, vai para a campanha. É importante o apoio da família? Com certeza, faz toda a diferença. O Agripino sempre falava, não saia candidato se você não tiver o apoio da sua família. Minha família também sempre me apoiou, acho que
família é importante. É importante. Porque a vida pública não é fácil, né? Não. O pessoal olha para nós, né? Oh, glamour, né? É legal, mas é duro, né? Muita responsabilidade. É duro. E a gente acaba se afastando, porque por mais que tenha a impressão que o servidor público trabalha pouco, não é verdade, né? Trabalha muito. Noite, sábado, domingo, feriado. Inclusive, quando eu decidi dar um tempo de voltar para a gestão pública, era porque eu queria ter um pouco dessa vida de curtir o sábado e o domingo, principalmente. À noite, tudo bem, né? Eu até te falei, hoje eu tenho um amigo que eu vou encontrar ele 8 horas da noite, vou ficar até umas 9h30, vou chegar 10 horas em casa. Mas no dia da semana, que você já está embalado, não tem problema. Mas o sábado e o domingo, não tem que acordar às 7. Eu, quando trabalhei como chefe de gabinete na Prefeitura de São Paulo, eu acordava 4h30 da manhã para ver o programa das 5 horas da manhã que a Globo fazia. Muitas vezes para falar com o secretário, sabe? Tinha vida? Não tinha, porque era o sábado, aí sábado ia para não sei aonde, domingo era para... Aí quando você achava que ia ter o churrascão no domingo, acontecia a chuva, caía a árvore... Não tem vida, né? Não tem vida. É difícil. Se a família não entende, não apoia, você está ferrado. Exato. Esse apoio faz toda a diferença. Minha esposa também apoia, sabe que é o meu sonho, sabe que é o que o meu olho brilha. Então, eu acho que assim, eu sou muito feliz desse sentido e, como você falou, você vira alvo. Você vira alvo, é muito estressante. Às vezes não sabe nem de onde o tiro veio. Exato. E a gente tem que valorizar mais as pessoas que trabalham no setor público. Tem esse ditado popular, funcionário público é tudo vagabundo. É a maior mentira do mundo. Mentira. Né? Eu conheço muitos funcionários públicos que são apaixonados pelo que fazem, que trabalham dia e noite, são mal remunerados na maioria das vezes. Tem um monte de conhecido que trabalha na privada, daí às 5 horas da tarde ele não quer fazer mais nada porque o cara não pagou. O público deu 6, deu 7. Se você precisar dele, ele está lá te acompanhando. Exato. Firme. No privado não, o cara deu 5 horas da tarde, não, já tá aqui a minha carteira e pica a mula. São aqueles que só fazem aquilo que são pagos. É isso. Né? E tem as pessoas que crescem na vida têm o hábito de fazer mais do que aquilo que são pagos. E os funcionários públicos, na sua maioria, fazem mais do que aquilo que são pagos. Tem um espírito, né? Ele tem um diferencial, né? Que nem se fosse uma seita, né? Eu tô ali para ajudar as pessoas. Se precisar... Vai falar que ganha bem, não ganha bem. Não ganha bem. Não ganha. Mas são esforçados, né? Querem deixar um legado. E tem espírito público, Exato. Né? Não é um negócio, não é um emprego. Arrumei um emprego. Não é. Tem, né, um espírito diferente. Eu comecei agora no setor público, foi em 2023, em fevereiro. E eu vim da iniciativa privada, como eu te disse, do ramo de construção, incorporação e propriedade rural. E me assustou o empenho de muitos funcionários públicos. Quando a gente fez a primeira entrega de títulos rurais... Carinho que tem, né? Foi dia 14 de setembro. Nós fizemos a maior entrega de títulos rurais da história de São Paulo. Regularização fundiária, segurança jurídica, paz no campo... O pessoal do ITESP trabalhou de fim de semana, de feriado, de domingo, de sábado, até madrugada e chegaram no evento felizes, sorridentes. A hora que viram aquelas pessoas que esperavam aquilo por anos, faz tudo valer a pena. Eu vou voltar na história do ITESP porque é importante. Você deixou uma marca importante nesse setor e eu quero que você explique um pouco para as pessoas. Mas vamos voltar um pouco para a política. Vamos. Aí, o ano de 2022, você decidiu deputado federal. Deputado federal. Em 2020, eu fui candidato a prefeito de Presidente Prudente. Foi candidato a prefeito, não sabia. Isso. De 12 candidatos, eu tive um empate técnico, fiquei em terceiro colocado. Eu era mais novo ainda. Né? A maior barreira para uma pessoa jovem na política é a idade dela. Né? Antigamente, quando a expectativa de vida era baixa, por exemplo, meu tio-avô foi prefeito com 34 anos. Um cara de 30 anos era homem. Era homem. Né? Hoje, um rapaz de 30 anos é um garoto. Então, essa barreira é muito difícil de você vencer ela. Com 30 anos, o cara já estava com 3, 4 filhos. Exatamente. Né? Eu casei com 36. Exatamente. Tive filho com 37. É a mudança da expectativa de vida. Não, eu casei com 33 e tive filho com 37. Com 37. Mas foi uma campanha muito boa, eu fui muito bem votado, uma campanha na raça, na coragem, chapa pura,
dificuldade para arrumar vice, dificuldade para formar chapa de vereador, porque ninguém acreditava. A dinâmica de candidatura de prefeito é totalmente diferente de deputado, Totalmente diferente. Só que aí, quando abriu a urna, eu ganhei do ex-prefeito, que estava com a máquina na mão. Então eu fui muito bem votado. De 12 candidatos, eu fiquei com empate técnico em terceiro lugar. E eu saí na televisão da região toda. As pessoas gostaram das minhas propostas, do meu perfil de campanha. Sabe, fiz uma campanha pautada, técnica, com números. Aí isso me ajudou muito. Você é o famoso candidato que tem uma derrota, mas a vitória é maior, né? Exatamente. As pessoas não entendem isso. É chato, não queria perder e tal. Mas você sai maior do que você entrou. Muitas vezes perder na política é ganhar. Outro dia, um deputado estadual, não é o nosso amigo Itamar, me procurou. Eu senti que ele não estava empenhado. Eu falei assim, deixa eu falar. Até para perder, você tem que sair maior. Se você perder essa eleição do jeito que você está tratando a sua campanha, você vai sair menor e você vai perder o mandato para deputado estadual. Perfeito. Tem que tomar cuidado. Você não pode... A sua derrota tem que deixar maior. Tem que construir algo para futuro, para sua campanha para deputado, para você ampliar e ser candidato de novo a prefeito na sua cidade. Perfeito. E foi o que aconteceu com você. Você saiu maior. Eu saí de 0 votos em Prudente para 10.500 votos. Construí. Aí vim para deputado federal, eu tive em Presidente Prudente em 2022, perdi a eleição para deputado federal, fiquei de suplente, mas tive em Prudente 32 mil votos. E no total 60 mil. 63.190. Mas eu fiz 30 e poucos % dos votos válidos de Prudente para deputado federal. O segundo lugar fez 8 mil, eu fiz 32. Se não tivesse construído a campanha desde lá de trás... Não teria essa votação. Não teria essa votação. Exato. Por isso eu falei, você saiu menor do que você entrou. Maior do que eu entrei. Maior do que você entrou. Exatamente. E é uma construção, porque isso te alavancou para essa história. Que aí, vou deixar o teste para... Vou voltar. Tem um quadro aqui, que a gente acaba com essa história de campanha e vamos falar de gestão. Tá. Um quadro aqui que a gente chama Histórias de Campanha. Tem uma vinheta, eu vou chamar a vinheta, porque toda campanha tem... ou alguma curiosidade ou algo engraçado. Né? O Temer contou, o Ricardo Nunes contou, o Renato Abreu contou o dele. Cada um que veio aqui contou. Ou quem não foi candidato e participou de campanha também tem alguma coisa interessante para contar. O cara do Palmeiras veio aqui, o Serdã, contou um pouco da... porque ele vive lá o carnaval, vive as histórias das torcidas, ele tem coisa, né? Sim. Ele faz política, né? Porque eu digo que esse podcast aqui não é só para... vamos dizer, a turma do colarinho branco, né, que as pessoas gostam de titular. É também para as pessoas que fazem política nos seus setores. Então, já veio o Geraldo Rufino, já veio o Serdã, já veio o Gilson de Paraisópolis, que trata com favelas, que são lideranças nas suas áreas e fazem política, né? Eu vou chamar a vinheta, dar um tempo para você tomar uma água, pensar numa história de campanha que seja uma curioso ou que seja engraçado para compartilhar, ou os dois. Tá, jóia. Produção, vinheta, histórias de campanha. Bom, secretário, o que você tem aí dessas... Porque você foi vereador, já foi candidato a prefeito, foi candidato a prefeito, foi candidato a deputado federal, mas participou de outras campanhas, né? Eu não fui candidato, mas eu tenho milhões de histórias de campanha. Rapaz, tem uma que é boa. Eu gosto muito assim de entrar na casa da pessoa, porque quando ela te põe dentro da casa dela, já significa que ela confia em você. Você já não é mais um estranho. E eu sou muito tranquilo, eu não reclamo de nada. Eu durmo em qualquer lugar, eu como qualquer comida, não tem nada que eu não goste. Eu exerço muito a gratidão na minha vida. Aí a senhorinha me serviu um cafezinho, tava até que bom, tava meio gelado assim, mas tava bom. Aí sem querer, caiu uma mosquinha no café. Aí ela, ô filho, o café tá bom? Falei, tá bom demais, tá bom demais. Era uma casa sobradada. Aí quando ela virou de lado, deu tum pelo café pela janela. E ela tinha um cachorrinho, um poodlezinho branco, e ele tava lá embaixo. Eu encharquei o poodlezinho de café. Caraca. Aí, acho que essa é uma das histórias boas. A apuração dos votos também foi engraçada. Eu não sei se continua, mas o que eu tinha problema de café é que no interior o povo às vezes põe mais açúcar do que café, não é? Verdade. Do que pó de café, né? Um negócio doce. Não, já tomei café com açúcar, sem, quente, gelado, de tudo quanto é jeito. Acabou a eleição,
2023 assume o ITESP no Exato. Estado. Me explica para quem não conhece o que é o ITESP, o Instituto. O ITESP, para ficar mais prático, é o INCRA do Estado de São Paulo. Certo. Então é um órgão que ele faz regularização fundiária rural e também urbana, entrega títulos urbanos também, presta assessoria para a Procuradoria-Geral do Estado para acordos imobiliários, faz a titulação e também dá suporte às comunidades quilombolas do Estado. É um baita de um órgão. Eu não conhecia tão profundamente, claro que eu conhecia, porque o ITESP atua muito na minha região, no Pontal do Paraíso. Lá está o maior número de assentamentos e projetos do Estado de São Paulo nesse quesito. Mas quando eu realmente conheci a fundo, eu fiquei encantado com a qualidade técnica e com o amor que os funcionários têm pelo ITESP. E aí você estava falando, você foi o responsável pela maior regularização fundiária da história ou da história de São Paulo. Quantos para você ter uma ideia. Regularização fundiária regulariza as pessoas que estão assentadas, é isso? Só para entender. Não só assentados. O Estado de São Paulo hoje ele tem 3 leis que fecham o arcabouço de leis de terras do Estado de São Paulo. A 17.517 permite nós entregarmos os títulos registrados em cartório, à margem da matrícula, com memorial descritivo, com endereço rural digital, que é outro golaço, que leva dignidade. Você põe no Waze, no Google Maps, uma senhora está apanhando, a polícia às vezes não consegue encontrar o lote, você vai chamar uma ambulância. Eu não sei como é hoje, mas antigamente o correio não conseguia encontrar as pessoas. Exato, né? Entrega, logística, então um projeto muito legal. Então a 17.517 permite entregar títulos para assentados. Aí nós temos a 11.600 de 2003, ela é 11.600 para o Pontal e 16.475 para o Vale do Ribeira, que o Alckmin fez, que permite a regularização em perímetros devolutos em áreas até 15 módulos fiscais. E aí depois, na gestão do Rodrigo, aprovou a Lei 17.557, que é a mesma linha da 11.600, só que ela permite propriedades acima de 15 módulos fiscais, respeitando o limite constitucional de 2.500 hectares. Então, hoje, nós temos leis para realizar a regularização fundiária. Desde o pequeno, que eu não uso o termo pequeno, eu falo que é um grande produtor de pequena propriedade. Isso. Médio e até grandes propriedades. Então, é uma lei são leis que se complementam e que permite a política fundiária do Estado de São Paulo estar avançando como está. Então, quando a gente assumiu... Esse foi o seu maior desafio no ITESP? Disparado. Porque quando você fala em título, não é só um pedaço de papel. É sonho, é dignidade, é sucessão familiar, é crédito em banco, é valorização do imóvel. O que falta? As regiões mais pobres de São Paulo, Wilson, Pontal e Vale do Ribeira. Por quê? Porque são as duas que mais sofrem de insegurança jurídica. É impossível você falar em prosperidade, emprego e desenvolvimento econômico sem a segurança jurídica junto. Eu ia evitar, mas eu vou falar. Eu tenho que falar porque você é jovem e às vezes a gente tem que meter um pouco o dedo na ferida. Sim. Você é de uma região que eu, desde moleque, escuto muito, que é a história do MST. Perfeito. O Zé Rainha ainda está aí, mas eu sou de uma época que o Zé Rainha peitava o Covas peitava o Zé Rainha. O Zé Rainha foi preso agora, sei lá que ano que foi agora, mas na época lá do Covas ele também chegou a ser preso, se eu não me engano e tal. Como que faz para lidar com essa turma? Dá para trazer eles para mais próximo, para algo que eles não precisam da invasão? Que eles não precisam, muitas vezes, usar as pessoas para fazer o que eles dizem de reforma agrária? A reforma agrária... Não querendo falar mal deles, não quero entender se de repente não dá para... Porque eu nunca entrei nessa pauta MST. Tinha boa relação com o Boulos aqui em São Paulo, até porque das posições que eu tinha, eu sempre fui... Eu dizia que eu nunca construí pontes, eu construía pontes entre as relações. Então, eu acabava... Boulos, essa turma vinha para dentro e eu acabava tendo relações. Eu falo disso com naturalidade. A relação com os movimentos sociais é uma relação de diálogo. A gente respeita todo ser humano. Somos filhos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Muito menos eu, não sou melhor do que ninguém. Então, assim... O diálogo sempre existiu. As reivindicações, o que eles pedem, eles são bem tratados e o diálogo existe. Agora, você ter um diálogo com uma pessoa não quer dizer que você admira ela e nem que você concorda com o trabalho que ela realiza. Eu lembro, a gente falou do Agripino. Eu lembro que o Agripino, se eu não me engano, teve uma caminhada do MST. Não lembro. Ele pôs as máquinas da rodovia e não permitiu.
Então, a reforma agrária no Era Brasil isso, não né? Foi funcionou. isso, né? Não deixou. Reforma agrária no Brasil não funcionou. Se você pegar o GUT e o GE das propriedades, que é mais ou menos o grau de utilização da terra, a função social, a produtividade, quando muitos fazendeiros foram desapropriados com esse discurso que a terra deles era improdutiva, e se você comparar hoje a produtividade dos assentamentos com essas fazendas na época que elas foram desapropriadas, a produtividade caiu muito. Eles deram lotes de terra sem analisar o perfil das pessoas, se eles tinham aptidão para trabalhar com a terra, sem o crédito para essa pessoa começar a carreira dela. É muito difícil no agronegócio, ou você ganha escala ou você agrega valor. Uma coisa é dar apartamento para morar, outra coisa é dar terra para empreender. Para empreender, exatamente. Se a pessoa não tiver aptidão física, conhecimento, tanto é que os assentados que mais prosperavam são aqueles que trabalhavam em fazendas de antigos proprietários, porque eles conseguiam ter know-how para aquilo. Tinha uma qualificação de vida. Qualificação de vida, exatamente. Então, o governo gastou muito dinheiro com desapropriações. Hoje, o agronegócio brasileiro usa 70 milhões de hectares. Nós temos 100 milhões de hectares de assentamentos no Brasil. Quanto? 100 milhões de hectares. Caramba. É muito mais do que o agronegócio usa. Agora me fala, o quanto de emprego, de divisas, de impostos, de receita esses 100 milhões de hectares geram? E o quanto esses 70 milhões de hectares que o agronegócio usa, se você olhar toda a cadeia produtiva, as fábricas que produzem os implementos agrícolas, o quanto isso gera de emprego, balança comercial, PIB, divisas e impostos para o Brasil? Então vamos sair fora dessa história de MST e vamos falar do agronegócio legal. Vamos. 30% do PIB é o agronegócio que traz para o país. Perfeito. E aí, não é uma crítica, só eu quero Sim. entender como que a gente pode fazer. Porque existe uma crítica, não é minha, mas existe uma crítica, ou as pessoas, não sei se é crítica, mas as pessoas falam que o agronegócio traz muito recurso, 30%, recurso pra caramba pro país, mas pouco emprego. Como que fazer para equilibrar? Dá para equilibrar? Ou é daqui para frente o maquinário vai ser cada vez pior? Vai cada vez mais produzir riqueza, mas cada vez menos emprego? Vou dar um exemplo. Quando você olha o agronegócio... Estou errado, não é isso que falam? Falam. Que produz muita riqueza, mas traz pouco emprego, né? Que muitas indústrias que com menos recurso financeiro traz mais empregos do que muitas vezes uma fazenda de, sei lá, de café. Mas aí a pessoa não está analisando, ela está olhando somente a produção exclusiva do alimento. Ela não está analisando a cadeia produtiva total do agronegócio. Então, vou dar um exemplo. Uma fábrica de implementos aqui em São Paulo, está ali em Pompeia, ela gera 6 mil empregos diretos. A Jacto? A Jacto. Eu já fui lá. Eu estudei na Fundação Shunji Nishimura. É. Isso uma. São os dois irmãos ainda? Começou com o seu Shunji Nishimura, aí depois ele teve 5 filhos, e agora já está na 3ª geração. É o Ricardo, neto do seu Shunji, que é o CEO da empresa hoje. Estou falando uma. Então, quando você põe toda essa cadeia de implementos que o agronegócio usa, a logística de exportação, as transportadoras que levam as mercadorias até os portos, quando você olha a roupa que você está usando, veio do agronegócio. As manufaturas que muitas indústrias usam para produzir os produtos acabados, vêm do agronegócio. Então, você não pode olhar exclusivamente a produção de alimento no campo, você tem que olhar a cadeia num total. Gera muitos empregos, é responsável por 30% do PIB. Aqui em São Paulo, nosso agro em 2023 representou 40% da balança comercial. Então, aí você fez a revolução no ITESP, né? Fizemos as maiores... A gente assumiu, não tinha nenhuma matrícula de assentado aberta em cartório. Nós já abrimos quase 2.000 matrículas. Então. E a lei já estava aprovada há muito tempo. Você aprovar uma lei é uma coisa, você operacionalizar ela é... Mas isso te mostrou capacidade de gestão. E aí foi alçado a secretária adjunto. Isso. Por conta do destino, o secretário acabou brigando lá com... Não vou entrar nessa história, mas acabou brigando lá com o governador por alguns motivos. Se assumiu com 33 anos. Exato. A hora que a gente senta na cadeira, que a gente vê o tamanho da bucha, né?
qual que é o seu maior desafio como secretário de Agricultura do Estado? São alguns... Ou alguns, né? São alguns desafios prioritários. A secretaria ela é uma máquina de boas notícias. O agro de São Paulo, nós temos muitas entregas para esse ano grandiosas. Eu falo que nós vamos surpreender Tem aquele programa SP Agro, né? Aquele foi só o começo. Nós temos coisas muito melhores para entregar esse ano. Se eu elencasse as prioridades em 5 itens, os pilares. Primeiro, valorizar o meu quadro de funcionários. Certo. O governador falou no microfone isso. Valorizar os pesquisadores, os nossos técnicos, as carreiras de apoio. Não estou falando mal de pessoas, mas o que as gestões anteriores fizeram com o funcionalismo público de São Paulo foi um crime. Eu tinha pessoas no ITESP ganhando menos do que R$ 1.550. Eu tinha vários ganhando menos de 2.000 lá há 30 anos, 25 anos. Hoje você vai no mercado, para você não encher muito seu carrinho, você gasta quase R$ 1.000. Então, quando você tem um time valorizado, ele produz muito mais. O segundo ponto é crédito, né? E nós estamos fazendo muito isso já. Nós temos que trabalhar muito forte em seguro rural e crédito. Porque o país... Crédito para o pequeno. Com certeza. O Brasil é um dos países do mundo com menor índice de seguro rural. Crédito subsidiado ou um crédito... Com taxas de juros subsidiadas. Só que existe também crédito subvenção, que nem o Microbacias, que é um projeto com o Banco Mundial, que o nosso projeto foi para o COFIEX e eu tenho certeza que vai ser aprovado. R$ 1 bilhão. Mas só para terminar a linha de pensamento. Os Estados Unidos têm de 80% a 90% de seguro rural, a China tem mais de 60%, o Brasil não bate 15%. E aí você pega um país onde as catástrofes climáticas estão cada vez mais frequentes, o El Niño esse ano está muito intenso, as ondas de calor estão aumentando muito. Nós estamos tendo agora, em média, mais de 50 dias de ondas de calor por ano. Em 61 era 6 dias. Em 80 era 10, em 90 era 15, em 2020, em 2010, 30, em 2020, 40. Agora nós estamos passando de 50 dias de ondas de calor. E quando as chuvas estão vindo de forma muito intensa e de uma vez só. Isso é ruim para a planta. Ela precisa de água e luz de forma equilibrada. Então a gente tem... E nós vamos esse ano lançar o maior seguro rural da história de São Paulo. Então, porque isso é um legado. Esse ano? Esse ano. R$ 90 milhões, um valor nunca oferecido. Para uma faixa de... Esse seguro... por faixa, como que é? O FEAP, ele atende produtores... Isso é uma outra coisa que a gente está mudando, que era até 4 módulos fiscais. Dá para a gente fazer um corte, isso é importante para as pessoas, viralizar um pouco isso. Essa subvenção, todas as seguradoras, quando o produtor for contratar uma parte do seguro, deu R$ 30 mil, um exemplo. Nós vamos pagar uma parte, o produtor vai pagar a diferença. Legal. Isso gera muita... Isso ajuda, né? Mas tem tamanho? Tem o cara que produz, sei lá... Eu não vou falar em valor, que eu não entendo direito do setor. Que gera 2 milhões, que gera 1 milhão, que gera 100 mil. O FEAP tinha um limite de 4 módulos fiscais. Tá. Aí no seu município o módulo fiscal era 15 hectares, dava 60. No meu era 30, 120. Aí tinha um no seu com 62 hectares que não podia pegar o FEAP. Entendi. Aí ele fazia uma manobrinha, pedia pro técnico ambiental pôr um pouquinho menos no gel. A gente quebrou essa história de módulo fiscal e a gente colocou um limite de valor de produção anual. Isso, produção. Um valor de faturamento. Né? Faz muito mais sentido. Então, crédito e seguro rural é o segundo grande desafio e a gente vai fazer isso pro trator. Ano passado financiaram 254 tratores. Com o mesmo recurso, eu utilizando ele de forma diferente, com subvenção, esse ano eu vou financiar aproximadamente 1.300 tratores. Caramba. 5 vezes mais. Né? Terceiro pilar, conectividade rural. E olha que eu achava que 254, porque era do governo passado, né? Era coisa pra caramba, né? Pouquíssimo. Né? Acabou em uma semana, teve uma fila de mais de 1.000 esperando. Quando você fala 80% dos produtores em São Paulo são pequenos e médios. De 430 mil, a gente está falando aí em mais de 300 mil produtores. Quando você fala 254 tratores, não é nada. Até os 1.300 é pouco. Mas é a melhor maneira que a gente encontrou de utilizar esse recurso. Começou, né? Porque antes não tinha nada também, né? Exato. É tudo uma conexão de oportunidades e caminho, né? Um vai construindo, o outro vai aperfeiçoando, vai melhorando. Perfeito. A gestão pública tem que ser um pouco isso, né? Não dá para
Ah, não, porque o outro fez, eu não fiz. Não, é um aperfeiçoamento, né? Porque a própria máquina olha e fala assim, putz, a gente podia ter melhorado de tal forma. Aí melhora na próxima. Exato. Melhora na próxima. Então, primeiro, valorização do quadro. Segundo, crédito e seguro rural. Terceiro, conectividade rural. A gente tem que levar a internet para o campo de São Paulo. É muito desafiador. Um estudo que a Embrapa realizou a nosso pedido mostra que... A conectividade vai trazer o quê? O que vai impulsionar? Primeiro, agricultura de precisão, através de sensoriamento. Você consegue otimizar muito o uso dos implementos. Já que você falou da Jacto, a Jacto tem um estudo de todos os maquinários dela, ela acompanha em tempo real. É uma empresa muito profissional. Em média, os produtores usam 33% do potencial dos equipamentos deles. Falta 67% de potencial a ser explorado. Mas é falta de qualificação? O que é isso? Não só isso. Às vezes a falta de internet para sensoriamento, para agricultura de precisão, às vezes a logística falta de abastecimento, comunicação em si. Treinamento, capacitação. Às vezes o cara tem 3 propriedades e o ponto de abastecimento dele está logisticamente num ponto ruim. Se ele pôr num ponto central, a máquina vai andar menos, vai estar mais tempo trabalhando no campo, vai economizar combustível. Então, são vários fatores. O cara do campo, o empreendedor rural, tem muito acomodado? Porque você falou um negócio assim, o cara utiliza 30% só. Ele utiliza 30% porque ele não teve oportunidade, ou tem também aquele, já estou ganhando 1 milhão, tá tudo certo, eu quero só ganhar esse 1 milhão. Ou você acha que ele é um empreendedor assim, querendo com garra? Essa história desse perfil, assim, estou ganhando, não existe no agronegócio. O produtor, ele enterra milhões de reais, compra milhões em maquinário e muitas vezes olha para o céu e espera chover. E agora, por exemplo, nós estamos tendo perdas de até 30%, 40% em algumas regiões do estado de São Paulo nessa safra de soja. Por causa da chuva? Por falta de chuva. Falta de chuva. Exato. Por causa de um tempo muito grande sem chuva. Então, os prejuízos são milionários. Aí, quando o seguro rural não é bem realizado... Quando o cara tem dinheiro, irrigamento resolve? Muito. É o quarto item. Tá. E aí eu vou chegar lá. Então, quando você fala em aumento... Se a gente levar a internet... Estou tendo uma aula aqui, entendi há pouco. Para 100% do campo de São Paulo, você tem um aumento de produção de 20%, sem derrubar uma árvore, e você, ao mesmo tempo, gera dignidade. A pessoa paga um boleto, liga de vídeo para um parente dela que está longe, faz um EAD, faz um curso online, se qualifica. Então, isso é dignidade e aumento de produção. E só hoje, na sede, 50% das propriedades têm, só. Agora, quando você olha a área total, só 32% da área rural do estado de São Paulo tem internet. É muito pouco. Falta 68%. Quarto item, irrigação. Por quê? É caro. Porque hoje você tem satélite. Outro dia tem um amigo que tem barco. O que é isso aqui? Ah, o Starlink. Starlink. Nossa. Aí eu falei assim, mas o barco, isso aqui não é para a área rural? Não, a área rural tem, mas é um outro sistema. Então, mas existe, né? Existe. Várias propriedades já têm Starlink. É falta de dinheiro para implementar? Não, é assim. Não estou fazendo propaganda. Estou querendo entender porque falta conectividade. Se é o que eu falei, o cara do barco, hoje é satélite, né? Nosso celular, sei lá, tá pegando a antena aqui perto. Sim. O Starlink, não vou falar o nome, mas esse tipo de serviço que eles oferecem... Funciona. É satélite. Existem vários... Não tem como você padronizar a internet, porque cada região tem um tipo de topografia. Existem regiões mais planas, existem regiões mais montanhosas. Público consumidor, esse é um determinante para as empresas colocarem a antena lá, você precisa ter público consumidor, senão o Estado teria que bancar essa implementação. E o Paulo Artung fez uma coisa muito legal no Espírito Santo, ele permitiu que as empresas fizessem investimento e depois ele pagou com crédito de CMS outorgado. Funcionou muito bem no Espírito Santo, muito legal. Foi um legado que ele deixou lá. Então a gente está buscando soluções. Nós já começamos um projeto piloto no Pontal. Nós temos o projeto Semiária em parceria com a Embrapa em Caconde. Vamos expandir para mais vários municípios. Então a gente está levando a internet. Fordinho de Caconde. Eu quero, pelo menos no final desse mandato do governador, dobrar a cobertura de internet na área rural do estado de São Paulo. Essa é a nossa meta. Financiamento? Não pode ser. Eu posso, por exemplo, oferecer um crédito. Então qual que é o caminho que você quer? Como você imagina dobrando? Qual que é a mágica? Através do projeto Semear, junto com a Embrapa. Certo.
E também, algumas empresas, não tão grandes como a Claro, eles têm interesse em ir, fazer o investimento inicial e depois fazer um valor de internet social. Um valor acessível ao homem do campo. Isso é legal. E também, nós temos muitas propriedades acima de 5 mil hectares que, se a gente conseguir que a iniciativa privada, que esses próprios produtores... Isso seria o quê? Uma adoção de tecnologia para as empresas estariam doando para o agricultor? A da internet social... Pouco isso. Pouco isso. Agora, esses proprietários que têm acima de 5 mil hectares, se eles próprios, junto à iniciativa privada, e a gente vai fazer essa conversa com eles, fazerem essa contratação da internet, que eles têm condição para isso, você também já aumenta muito a área coberta do estado de São Paulo no campo. E a transição energética? Todo mundo fala agora dessa palavra, transição energética. Outro dia eu fui num programa falando, transição energética, que o Amazonas, no governo federal, e o cara falou assim, meu filho, a transição energética é importante, mas o carro que é a combustível, o carro elétrico, agora estão cobrando, acabaram de aumentar imposto. Qual que é a política? Né? Não estou falando isso. Sim. Como que faz essa transição energética? Como que esse cara que não tem nem internet consegue fazer essa transição? Por isso que nós vamos lançar, São Paulo vai ser o primeiro estado do Brasil a lançar um programa de integração lavoura, pecuária, energia. Nosso projeto está pronto, nós vamos financiar pelo FEAP com juros 3% ao ano, negativo, a Selic hoje está praticamente 12%, é um juros negativo, onde a gente vai levar essa integração lavoura, pecuária e energia. Eu criei a coordenadoria de transição energética na Secretaria, logo quando eu assumi. Nós estamos em contato direto com a Única, com a CETESB, porque nós vamos lançar uma resolução em conjunto com a CETESB para simplificar e melhorar a gestão de resíduos sólidos e produção de biometano no estado de São Paulo. Isso vai abaixar custo também para o empreendedor? Essa resolução simplificada vai facilitar a vida dele, vai desburocratizar. Agora, eu acho muito besteira um país lançar políticas de carros, de consumo, sem levar em consideração a riqueza dos seus recursos naturais. São Paulo é o líder nacional na produção de etanol. O setor aqui sucroenergético é muito forte. Então a gente tem que incentivar o consumo de veículos movidos a etanol e também movidos a biometano. Falando um negócio que eu tenho uma dúvida. Eu já tive carro a álcool, mas sei lá, eu trabalhava acho que no governo Covas. E ele veio forte, essa história do carro a álcool, ele veio forte, mas em algum momento ele perdeu força. Qual que foi esse momento e por quê? Ou eu estou errado? Não tinha um negócio com carro a álcool, de repente deu uma... Mas está voltando muito forte agora, porque na COP o único assunto, não o único, né, mas o assunto mais forte era energia e combustíveis de fontes renováveis. Só da gente fazer essa substituição, a gente já resolve em grande porcentagem. Como foi em Dubai? Dubai. Teve uma época que no governo Dilma que ela criou alguma política monetária que arrebentou com as usinas. Muitas usinas quebraram. Mas como que fala de renovação energética num lugar onde eles... Eu vou falar porque eu fiz Japão, mas eu fiquei no Catar. Os caras sobrevivem do petróleo. Como que a gente discute renovação energética num lugar que os caras só produzem petróleo e são trilionários? O Catar, desse tamanhozinho, é o terceiro mais rico do mundo. É por isso que essa oportunidade vem para o Brasil. O mundo hoje olha segurança e transição energética, segurança alimentar e mudanças climáticas. O país do mundo que tem condições naturais para aproveitar essas três oportunidades e, ao mesmo tempo, alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 é o Brasil. Quando a gente fala no biometano, quando ele substitui a gasolina e o diesel, ele diminui 90% os gases do efeito estufa. O biodiesel, 80%. São Paulo tem uma capacidade de produção de biometano astronômica. Nós temos quase 70 usinas a 20 quilômetros de gasodutos. Algumas usinas já estão produzindo biometano e distribuindo. Eu vi você no Instagram, que você fez muitas reuniões vendendo São Paulo e mostrando as oportunidades. Sim. O governo federal, não vou fulanizar, mas vou falar, o governo federal tem essa sua mesma visão e o mesmo apetite que você tem, que você está demonstrando aqui? Eu não posso... Não precisa fulanizar, eu não quero fulanizar. Eu fui na Secretaria Nacional de Petróleo e eles gostam muito do biometano.
para eles é a menina dos olhos de ouro. Eles sabem que o biometano é uma tecnologia já comprovada e que diminui muito os gases de efeito estufa. Quando o governo federal lançou na COP, foi o grande discurso do ministro, recuperação de pastagens degradadas. São Paulo já fez 1.700.000 hectares de recuperação de pastagens degradadas no programa Integra SP, junto com a CAT e a rede LPF. Quando você fala em recuperação de pastagem degradada, você está estocando gás carbônico no solo. Você sabia que tem 2 vezes mais gás carbônico no solo do que na atmosfera? Não sabia. Então, o agronegócio, com manejo sustentável, com plantio direto, com recuperação de pastagens degradadas, você consegue resolver muito o problema dos gases do efeito estufa. Então, a gente está aqui em São Paulo, todas as nossas políticas de crédito, de financiamento, de incentivo estão voltadas para a sustentabilidade. Integração Lavoura, Pecuária e Energia, o PSA, que é o Programa de Sustentabilidade Ambiental, o DRS, que é o Desenvolvimento Rural Sustentável. São Paulo é um estado muito sustentável. Nós temos uma área preservada de quase 25%. O Código Brasileiro exige 20%. Nós já estamos 5% acima da lei. De plus, colocamos uma meta de reflorestar mais 1 milhão de hectares. Nós somos o maior produtor de etanol, de biometano. Fizemos 1,5 milhão de recuperação de pastagens degradadas. O nosso boi que morre, quase 80% nos frigoríficos tem menos de 24 meses. Então ele é precoce, ele emite menos, é um gado também sustentável. Então o São Paulo é exemplo para o Brasil e para o mundo em sustentabilidade. Bom, chegando próximo do fim, como que você vê o futuro do agro aqui em São Paulo? Vamos falar São Paulo. Aqui, quantos por cento do agro do Brasil, quantos por cento está aqui? Do valor... Não do valor, do valor. Eu não sei como é em torno de 22%. 22%. Do PIB do agro nacional, 22% é São Paulo. É o segundo estado do Brasil. Por quê? Qual é o Mato Grosso? Mato Grosso, porque eles têm em valor bruto de produção por hectare, nós somos o primeiro, disparado. Mas a extensão territorial do Mato Grosso é difícil competir com eles nesse quesito. Entendi. Então, o terceiro item, conectividade rural, soja e milho. E aqui o setor sucroenergético disparado em primeiro lugar. Também tem soja e milho, produção de grãos e também suco. Né? A gente é muito forte na laranja. De cada 10 copos de suco tomado no mundo, 7 são de São Paulo. O setor é muito forte aqui. O quarto item, irrigação. Nós temos que expandir a irrigação no estado de São Paulo. Você diminui os riscos climáticos, melhora a produtividade. Aquilo que eu falei não é bobagem, né? Não. Se você tiver irrigação, pode chover, pode... Né? Falar em irrigação é falar em prosperidade. E só 6% das lavouras de São Paulo são irrigadas. Que o cara tem que ficar todo ano, olhando cada 6 pro meses, céu, rezando para São Pedro, né? Você produz mais numa área menor, então você diminui os gases de efeito estufa, porque o trator roda menos, a logística é melhor. Você diminui o custo, você usa menos insumos, você aumenta a produção, aumenta o lucro, então irrigação é prosperidade. Mas eu vejo o agro de São Paulo com um futuro promissor. Porque, como eu te falei, nós temos muito espaço para expandir na coletividade rural, no crédito, no seguro rural, na irrigação, na eficiência que os produtores usam das máquinas. E todos... Ontem eu recebi o cônsul da Finlândia, o cônsul do Reino Unido. Eu falo com vários embaixadores. Falei com o embaixador do Chile, falamos com o embaixador da China. Todos os países do mundo sabem que quem vai alimentar o mundo é o Brasil. E eles querem comprar mais do Brasil e comprar mais de São Paulo. Então, com políticas de comércio exterior, com escritórios de negócios internacionais, e nós estamos nos aproximando muito da Invest São Paulo, porque eles têm 4 escritórios no mundo, eles fazem delegações e missões internacionais. O agronegócio pode ser determinante nisso para o estado de São Paulo. Olha o nosso resultado na balança comercial, 40%, 23,3 bi de superávit de dólar. Recorde histórico em 2023, mas aí a gente ainda tem muito para crescer e para expandir. Nós somos o maior produtor de fruta do Brasil, mas a gente está exportando muito pouca fruta. Então a gente vai dar um treinamento, o Sport SP junto com a Invest São Paulo, para os nossos produtores de frutas saberem os passos burocráticos para eles poderem exportar também. Então o mundo está olhando para nós. E se a gente trabalhar nesses pilares, tecnologia de precisão, inovação, irrigação, conectividade, crédito e seguro rural,
nós vamos crescer muito o agronegócio do estado de São Paulo. Se você fosse imaginar, preciso de um lugar que lá que se eu for, eu consigo vender o agro de São Paulo e resultado assim positivo, que é a China. A China já é o maior comprador nosso. O maior comprador do estado de São Paulo, principalmente açúcar, é a China. Ela foi responsável por 25% das compras. Mas, por exemplo, o Irã procurou a gente, quer comprar 15 bi de dólares por ano. Falei ontem a Finlândia, o Reino Unido. O Reino Unido agora não faz mais parte da União Europeia, então as restrições são bem menores. Então nós temos um mar de oportunidades e a gente vai aproveitar todas elas. Aqui nós não vamos perder nenhuma oportunidade. Tem um amigo, o Carlão Pignatari. Carlão Pignatari. Inclusive, a gente vai almoçar quinta-feira junto. Ele falou assim, aproveita para comer asinha de frango agora, porque os chineses estão gostando da asinha, daqui a pouco não vai... Eles vão acabar com a produção de asinha de frango. Eu falei, Carlão, não brinca, não vai reserva alguma coisa pro povo brasileiro, né? Olha, e ele falou que a China é um negócio... Nós temos muito espaço para crescer. O que a gente precisa é comunicar melhor para o mundo. Né? As pessoas olham o agro de São Paulo, pensam que estão perto da Amazônia. Nosso bioma é totalmente diferente. Eles pensam... Eu ouvi discursos lá na COP que a produção de biometano concorre com a produção de alimento e é mentira. O biometano é produzido através da vinhaça, extrai-se todos os subprodutos da cana e com o resto você produz energia. Então, tem um lobby muito forte de produtores da União Europeia, de países europeus, entre outros países do mundo, que não querem que o nosso agro se expanda. Então, eles fazem uma campanha de marketing, eles colocam isso, eles tentam embutir em toda a mídia internacional, prejudicando o agronegócio brasileiro. Mas eles não fizeram a lição de casa e colocam a faca no nosso pescoço. O Brasil usa 8% do território nacional para o agro. A Argentina usa 14%, os Estados Unidos 18%, a França 52%. Então, que moral eles têm para falar da gente? O país que mais preserva no mundo as suas reservas e as suas florestas é o Brasil, disparado. E o melhor de tudo, como eu falei, a gente pode expandir essa produção sem derrubar uma árvore. Como? Melhorando a conectividade, melhorando o seguro rural, melhorando o quesito irrigação, fazendo parceria entre agroindústrias e assentados, que a gente está fazendo isso aqui em São Paulo. Nós temos 100 milhões de hectares aí de oportunidades. Então a gente consegue muito, recuperando pastagens degradadas, com integração lavoura-pecuária, energia ou floresta. Então nós podemos dobrar a produção do agro de São Paulo sem derrubar uma árvore. Você, com toda essa responsabilidade, você deita e dorme? Tranquilo. É. Trabalha tanto. Eu não tenho tanta responsabilidade, mas eu deito e não durmo. É tanta reunião, é tanta coisa, rapaz. Eu começo cedinho, né? Aí faço meu ritualzinho, dou meu treino, faço minha meditação. E eu não tenho horário para ir embora. A maioria dos dias sai da secretaria 10 horas da noite, 9 horas da noite. Secretaria é lá atrás do Teatro Municipal? Exato. Ali naquele prédio que era da Votorantim. Você sabe que eu fui office boy da Gazeta Mercantil. E ali, né, faz tempo pra caceta, né? Tinha um mapa e tal. Vira e mexe eu saía para fazer as coisas lá e encontrava o Antônio Hermínio andando ali. Imaginar hoje um empresário igual o Antônio Hermínio andando lá no meio do centro como se fosse um ninguém, cara. Era o legal, né? Cara. É legal. É tanta reunião, Wilson, e o desgaste cerebral, ele te toma muita energia, né? Sei, então, capaz, chego em casa, capoto, que é uma beleza. Meu sono, graças a Deus, é uma pedra. Eu não fico acordando durante a noite. Eu depois que fui assumindo os cargos que eu fui assumindo, cara, uma coisa que eu não tive mais era dormir e não consigo mais hoje, cara. Eu não durmo bem e me nego a tomar remédio. Eu prefiro não dormir. Aí eu também já me... Não sei se você... Não é conselho para ninguém para fazer, porque eu sei que dormir é importante, mas eu já me acostumei, a minha rotina já vai ficando cada vez mais cedo. Eu faço isso, eu medito, faço exercício. Então ótimo. Ia te falar cara, isso. Eu estudo, sabe? Eu me preparo muito para tudo. Eu não venho aqui no podcast. Hoje eu acordei 4h30. Mas eu fiz o tênis e tal. Mas eu estudei sobre você, estudei o roteiro. Perfeito. Diminui o roteiro para ter uma dinâmica diferente. Vou dar entrevista no Jovem Pan hoje, eu estudei. Eu não fico esse tempo que eu fico sem dormir também sem fazer algo para mim, para a saúde, que é o meditar, que Perfeito. É o tênis, é o esporte e estudar, mas é difícil. E aí,
hoje você é secretário de Agricultura. Perfeito. Eu digo que tudo que eu faço, não estou fazendo. Eu adoro fazer esse podcast. Mas o dia que eu ver que o podcast não vai cumprir um papel de objetivo para mim lá na frente, eu vou fazer outra coisa. Ele cumpre um papel. Na sua cabeça, ser secretário da Agricultura, onde você se vê? Onde você quer chegar? Difícil falar. Eu falo assim, sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Você gasta a mesma energia. Eu sonho grande, cara, sempre, né? Quanto maior o seu sonho, maior são suas conquistas. Você fala, meu sonho é comprar um Fusca. Eu tô dando nada contra quem tem um Fusca, porque eu acho bonito pra caramba. Você vai trabalhar ali 1, 2, 3, 4... Não, meu sonho é comprar uma Ferrari. Opa! Para você chegar lá, para ter a condição de comprar uma Ferrari, pagar o seguro dela, IPVA dela. Então, assim, meu sonho é bem grande, né? Mas eu sou um cara organizado, eu faço meu planejamento, fiz o estratégico da secretaria, com grupos de trabalho, com moderadores externos, metas para o primeiro, segundo, terceiro. E assim, a secretaria está voando. A sua experiência empresarial foi importante para isso? Muito, muito importante. Você acha que o cara que viveu só na vida pública tem mais dificuldade? Eu posso falar porque eu tento me preparar, mas Foi um consultor da FIA nesse dia que a gente dividiu em 15 grupos de trabalho. Eu fiz FIA, fiz gestão na FIA. E ele falou, olha, eu tô há 38 anos, eu nunca vi uma organização. Né? Eu não sei, eu acho que, claro, que às vezes quem está na iniciativa privada... Ricardo, é o Romeu? Tem padrinho de casamento. Tem mais facilidade para esse tipo de planejamento estratégico, definição de metas, PDCA, planejar, desenvolver, checar executivamente. Mas o casamento de uma boa gestão é você trazer o melhor que você tem da iniciativa privada, juntar isso com as experiências da iniciativa pública e ter pessoas jovens com energia junto com pessoas mais experientes com know-how. Eu acho que quando você se cerca de pessoas melhores do que você e traz essas pessoas experientes para te aconselhar com humildade, eu não fiz nada demais no ITESP e não estou fazendo nada demais na secretaria. Estou trazendo as pessoas, os melhores para perto de mim, estou tendo humildade para ouvir eles. Quantas vezes durante a reunião eu mudei minha opinião? A pessoa mostrou o ponto de vista dela para mim e eu falei, você está correto. Eu não tenho dificuldade de mudar de opinião. Eu também não. Se a pessoa eu não argumentar... fico batendo na mesa... Pô, porque também tá o meu nome ali, né? Se não der certo, né? Não vai ser... Pô, tem que escutar, porque o cara tá lá mais Exato. tempo. Às vezes, tá com mais tempo de escutar, de ouvir, de percepção, que muitas vezes a agenda atropela e você não consegue ter. Você tem que aproveitar o... E a secretaria, Wilson, tem um grande diferencial. Nós temos quase 40 câmaras setoriais do setor. Então, nessa câmara setorial, que nem eu vou dar o exemplo da laranja, você tem desde o produtor de mudo até o exportador do suco. Então, a gente tem muitos produtores e o setor e a iniciativa privada perto da gente. Então, tudo que eu vou lançar, eu consulto muito eles. Porque a política, afinal, é para eles. Eu vejo muitas vezes, às vezes, um gestor público, secretários apanhando, porque vão lançando as políticas que eles acham que é o certo da cabeça deles e não escutam o setor e depois apanha, tem que refazer, tem que fazer de novo. Então, esse é um grande diferencial. A secretaria ela é muito aberta ao setor, as portas estão escancaradas. Mas fugir não falou futuro, que é deputado, governador, presidente da República, deputado federal? Deputado federal. Eu acho que é um primeiro grande passo na minha carreira. Deputado federal é importante. Muito importante. E aí, depois de deputado federal, pôr na mão de Deus, né? Eu tenho um ditado na minha vida. Eu ajo como se tudo dependesse de mim e acredito como se tudo dependesse de Deus. Então, eu me preparo para o pior, mas eu espero o melhor. Eu acho que quando a gente leva a vida dessa maneira, as coisas vão acontecendo naturalmente. Para encerrar, qual que é o nome da tua noiva? Andressa Ferreira Pires. E agora acho que vai pôr o Filizola aí. Qual a data do casamento? 30 de novembro. Andressa, vou te mandar esse vídeo, tá registrado agora, não é só conversa dele com você, agora nós registramos. Que dia que é? 30 de novembro. Andressa, vou te mandar o vídeo. 30 de novembro, hein? Agora não tem mais como ele escapar. Guilherme, valeu, cara. Obrigado, Wilson. Olha, foi um prazer estar aqui, viu? Surpreso com você. Você tem tudo em mente. Você tem as suas metas na gestão da agricultura de forma clara. Você tem os números muito bem, sabe, muito bem elaborado na tua cabeça. Você vê que é um...
não é um negócio solto, né? Você está trilhando um caminho correto e com dados, com informação, com uma visão para dentro da máquina também, uma visão que a máquina é importante para você ter resultados positivos lá na frente, não é? Muito. Virei secretário, a coisa vai cair do céu. Não é, você precisa da máquina. Você sabe, os 3, 4 itens que você falou, irrigamento, tecnologia, conectividade e conectividade, pô. Crédito e seguro rural. São 5 pilares que... Eu acho que você vai conseguir os 5. Mas se 3 der certo, já é uma revolução. Já é um legado. Já é uma revolução. Com certeza. Uma revolução. Levar tecnologia, levar a conectividade, onde o cara não consegue muitas vezes nem ter o celular. O cara tá... O que você quer fazer, ele usa aquele celular que é direto com... Não, ele tem que usar, porque o celular mesmo não pega. Se ele fala assim, se é vivo o teu celular, que vivo, meu filho? Tem aquele que tem antena que faz conexão com o dono do... O Elon Musk. Elon Musk, né? Com o Elon Musk. Pô, se resolver isso, ou parte disso, e criar o caminho para que isso, né? Porque é isso, né? Eu não vou resolver 100%, mas deixar 30% e o caminho para a solução de 100%, pô, resolve. O problema está quase resolvido, né? Está quase resolvido. Por isso, parabéns mesmo. Fiz esse elogio porque eu já vi de tudo nessa vida, né? Já fui 30 anos de vida pública. Eu já vi nego que fala bonito igual você, mas quando você vai sacudir, você vê que é quais, né? Na hora que você vai, liga para alguém, que conhece todo mundo na máquina, liga para fulano, fala assim, aí, ixi, é só conversa. E você, eu sei que não é conversa. Você a gente sente, tá? Obrigado. Então, parabéns. Foi uma honra estar aqui. Obrigado por tudo. Valeu. Muito obrigado para você que nos prestigiou no episódio de hoje com o secretário mais novo do estado de São Paulo e o secretário mais novo da história da agricultura, Guilherme Piai. Certinho. Piai, né? Guilherme Piai. E você, nos siga nas redes sociais e nos assista no YouTube ou no portal WIG. Até o próximo episódio. Muito obrigado.